Rosane, aqui no B, na página 3, Sindromologia, a última síndrome que você traz é a Síndrome da Mulher Maravilha. Eu fiquei curiosa, porque você trouxe a Síndrome da Mulher Maravilha falando em grupalidade. Tem a síndrome do Salvador da Pátria, que também vai mais ou menos nessa linha, né? Mas é essa coisa de ser o herói. Então, aqui na tabela, eu também comento esse heroísmo centralizador, né, em oposição à divisão de responsabilidades. Então, é o fato assim, da pessoa ela se considerar essencial, indispensável, ela faz tudo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num local tempos atrás, e que uma pessoa de lá, a gente colocou, isso faz muito tempo, tá, gente? Mas a pessoa tinha o apelido de A Deusa, né? Porque era aquela que tudo podia e aquela que tudo conseguia e fazia. Então, é mais ou menos inspirado nessa situação. A síndrome da Mulher Maravilha, ou a síndrome do Salvador da Pátria, são aquelas pessoas que veem as suas ações assim extremamente essenciais, né? Ou seja, acima até mesmo do interesse das outras pessoas. Não sei se respondeu a sua. Professora Rose, é sobre quando já está instalada alguma interprisão e se percebe no grupo, se tem consciência, se identifica algum relacionamento já comprometido, o que você pode assim sugerir ou clarear, esclarecer sobre superações dessas interprisões? Está aqui na fatologia, na 8ª linha, se não me engano. Na 8ª linha da fatologia. Na primeira página. Uhum. A superação das interprisões grupocármicas? Isso. Então, o que gera interprisão, né? A gente precisa avaliar primeiro o que pode levar à interprisão. Isso partindo de um ponto de vista da vida da gente atual, né? Do nível de conhecimento que a gente tem, porque as interprisões, elas são inúmeras, envolvem inúmeras possibilidades, né? Assim como a libertação também, né? Grupocármica. Agora, para a situação que a gente se encontra hoje, eu penso que a gente precisa prestar atenção nos acompliciamentos anticosmoéticos, né, nas omissões deficitárias, no tanto que a pessoa nega assistência, no tanto que ela se resguarda de uma forma não tão cooperativa, digamos assim, né? Ela se resguarda de fazer assistência em favor do outro, quando ela poderia estar atuando de uma forma mais compartilhada e assistencial. E para superar isso, para uma intervenção, então, nesse sentido, que seria da própria pessoa, ela primeiro investigar as situações em que ela percebe que está se comportando dessa forma, né? Se acompliciando, se omitindo, ou fazendo privilégios inadequados, ou não respeitando o direito de outras pessoas. Enfim, a forma de criar a interprisão ela é bastante extensa, né? Infelizmente. Para superar também, né? Para superar, identificar essas situações e agir de uma forma contrária, né? De uma forma mais cosmoética. Eu não sei se esclareceu. Obrigada. Sim, esclareceu. O que eu percebo assim, que fica claro o quanto a gente às vezes até pode identificar, perceber, porque você fez uma tabela boa aqui, sabe? Que ajuda a pensar sobre interprisões. Só que na hora de reverter o papel, né? Reverter a função da gente, o que eu faço que ocasiona interprisão, ou então, se elas aparecem no grupo, porque já estão estabelecidas, às vezes, de outras vidas, né? E aparecem no grupo de trabalho, como então superar essas interprisões. Então, o que fazer? Né? Eu vejo uma certa dificuldade em como realizar essas... equalizar isso, né? Equalizar, eliminar essas dificuldades de interação
dentro de um grupo, mas vejo possibilidade, vejo possível, já tenho experiência de, às vezes, ter conseguido alguma aproximação melhor com as pessoas e tudo. Isso, né? Envolve abrir mão de ganhos secundários, né? Sim, de acomodações, que às vezes dá trabalho, né? Você tem que atuar ali em cima de uma... E não é um fato isolado, às vezes só intrafísico, que você percebe numa ou duas pessoas do grupo. Tem toda uma multidimensionalidade ali. Né? Também envolvida, né? Então precisa com ter essa assistência visão. ou anti-assistência, né? Tem que ser uma composição de etares com concessões, né? É um visão coquetel, multidimensional. Agora, a gente não pode se abster de avaliar os próprios trafares, enquanto o nosso comportamento, ações, pensamentos estão contribuindo para aquilo ali. Tem que fazer recins também, né? Para quê? Para resolver uma situação de Sim, interprisão, você tem que partir de você e olhar o outro. Às vezes porque precisa não é o outro, primeiro né? a pessoa se trabalhar, em geral é assim, né? A gente primeiro fazer a nossa reciclagem. Quanto ao comprometimento pessoal, né? Agora, em cima da pergunta da Pilar, assim, ó, quando é um grupo mais assim ligado às coisas da sociedade intrafísica comum, é mais fácil de você identificar quando é que o grupo está precisando, né, de que você atue e tal. Mas quando é na própria CCI, a coisa é mais sutil. Não sei se você concorda com isso. Porque aqui também você tem, né, situações que você se não refletir bastante, você acaba... com certeza. Exige um nível de acuidade, né, de atenção. O tempo todo a gente precisa estar muito ligado, fazendo essa autopesquisa, essa autoinvestigação e observando os passos que são dados, as intenções, né? Senão a gente pode cair nisso, com certeza. Então, porque aqui no número 47 da sua tabela, está assim, união pelo Trafor. Isso é o ideal. Sim. Que o grupo se una pela união pelo Trafor. Mas veja só a união também pelo Trafar. Aqui está, desunião pelo Trafar. O Trafar desune, mas muitas vezes num grupo é ele que traz a união. Existe que se une união ali também pelo aquela Trafar. Necessidade de superação daquele grupo. Né? É verdade, a união pelo Trafar. As pessoas se interrelacionam, são viciadas em drogas, por exemplo. Elas às vezes são atraídas pelo Trafar. Mas aí a união pelo Trafar não é um caso de grupalidade cosmoética. Não. Está colocando aqui grupalidade cosmoética. Então, na grupalidade cosmoética, poderia ser a união pelo Trafar. Quer dizer, mas assim, a união terapêutica, né? Terapêutica pelo Trafar, mas não uma desunião, porque aí já não é grupalidade cosmoética. É anticosmoética. Na grupalidade anticosmoética, ela pode ser uma desunião pelo Trafar, mas tem grupos que se reúnem a partir de um Trafar. A aproximação, a afinidade é pelo Trafar. Agora, Pilar, fica tranquila, porque mesmo a gente se reunindo pelo Trafor, tem muito Trafar para ser trabalhado. Sem dúvida. Fica tranquila. Os Trafares são os mais diversos, entendeu? É verdade. Olha, já que você falou nisso, um paradoxo que eu gosto muito, que eu coloquei aqui, vamos dar uma olhadinha lá no Paradoxologia, o último, né? O paradoxo do empenho em cuidar de si, objetivando funcionar melhor para todos. Sim. Então, é muito interessante isso, porque não adianta cobrar do outro, né? Isso, a gente primeiro tem que se trabalhar. Então, cuidar de si, melhorar as nossas trafares, né? Enfrentar, superar aquilo que a gente precisa, as limitações. E isso ele tem um efeito direto na convivência com o grupo, né? Então a gente passa a funcionar melhor para todos, né? É bem a união pelo Trafor, né? Que se todos estão autoconscientes de se cuidar, é um Trafor. Então, se todos se cuidarem, estão unidos pelo Trafor. A professora Valdo fala disso o tempo todo, né? Ele fala muito disso, que a gente tem que estar muito atento para isso, né? Hoje mesmo acho que ele falou que a gente tem que usar o Mega Trafor para combater o Mega Trafar. Né?